É necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. Eu voltarei em breve. Shalom, shalom, graça e paz, meus queridos irmãos, amigos e ouvintes evangélicos ou mensageiro de Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Josué da Mato, o mensageiro de Cristo, do canal Evangélico. E eu convido você, vem fazer parte do mensageiro de Cristo. Nos abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like, nos abençoe ainda mais, deixe um comentário ali embaixo, diz o que você achou do vídeo, diz o que você achou desse vídeo. Quer nos abençoar? Compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo do início ao fim, que ele vai ser uma bênção para a sua vida. Nós vamos estar trazendo aqui um breve comentário, um comentário rápido de Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, onde fala dos princípios das dores, onde vem se referir aos sinais dos tempos descritos por Jesus nos evangelhos, particularmente aqui em Mateus 24, no versículo 6 a 8, onde fala no versículo 6: ouvireis de guerra e rumores de guerra, e não assustais, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. No versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares. Também no versículo 8 diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vamos embora para o comentário, continuar e comentar esses versículos de Mateus 24, capítulo 6 e 8. Mateus 24 é um capítulo aí onde Jesus ele vem falar aos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, da sua segunda vinda, de tudo que vinha anteceder a vinda de Cristo na terra novamente, onde vinha alertar o povo sobre a sua vinda, o seu preparo, a terra sendo preparada para Jesus estar de volta aqui. Esse discurso aí é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Jesus ele vem responder às perguntas dos discípulos sobre quando essas coisas aconteceriam, a sua vinda novamente, e quais seriam os sinais aí do seu retorno na terra, e também os fins dos tempos, a qual os seus discípulos estavam ansiosos aí para saber. Então Jesus nesse capítulo 24, nesses versículos 6 a 8, Jesus vem falando sobre isso. Então no versículo 6 Jesus fala assim: ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não assustais, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é fim. Jesus ele vem falar aí para os seus discípulos nesse versículo, ele prediz que haveria muitos conflitos, não apenas guerras reais, mas também rumores de guerra. Isso poderia incluir tensões, ameaças e conflitos potenciais, a qual está aí. Nós vemos hoje com a mídia, com a internet, o avanço, quantos rumores, quantas guerras, como nós vimos aí a Guerra Fria, alguns anos atrás, de Rússia e Estados Unidos, há um tempo atrás, aí na década de 80 e 90, essa guerra que foi travada aí, que não aconteceu, mas foi uma Guerra Fria. Nós vemos aí a China com os Estados Unidos, a Coreia do Norte ali, ameaçando os outros países de lançar aqueles foguetes nucleares, e muitos outros aí que estamos. Vemos aí a guerra que está acontecendo ali em Israel, vemos a guerra entre Rússia e Ucrânia, e muitos outros aí na África, conflitos que estão acontecendo. E Jesus fala assim: não vos assustais. Jesus ele vem a exortar os seus discípulos a não se alarmarem, não se desesperarem, não pensar que tudo isso é o fim, que não tem mais jeito. Ele quer que entendamos que esses eventos devem ocorrer, mas eles não são o fim em si mesmo. Eles vêm predir o final de todas as coisas. Ele vem anunciar a vinda de Cristo. E ele fala que é necessário que aconteça. Há uma inevitabilidade, é inevitável esses eventos de não acontecer. Não tem como não acontecer. Eles vão acontecer. Mas Jesus destaca que apesar de parecer catástrofe, ainda não é o fim. Não é o fim dos tempos, não. Ainda ele vem presidir as coisas maiores que vão acontecer. No versículo 7 de Mateus 24,
porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Jesus ele vem falar no Mateus 24, no versículo 7, que haveria tudo isso. Ele fala sobre conflitos internacionais. A expressão nação contra nação, reino contra reino, indica uma intensificação aí e ampliação dos conflitos que surgirão, guerras globais, crises políticas e muitas outras. Muitas outras. Nós vemos o mundo caminhando, se preparando para toda essa destruição. Ele também vem falar de desastres naturais, crises humanitárias. Nós vemos aí quantos desastres naturais aconteceu nesse ano, que nem começou direito. Nós vimos grandes catástrofes, terremotos assustadores, chuvas, catástrofes, enchentes, furacões. Jesus menciona fomes e pestes e terremotos. Esses eventos têm ocorrido no longo da história e continuam a ser sinais de crises globais. Nós vemos que sempre teve isso, mas nós nunca vimos tantos igual está acontecendo. A fome pode ser causadores de guerra, desastres naturais, de má gestão de recursos. A fome pode ser causada por isso, pode ser causada aí por guerras, por desastres naturais, má gestão dos recursos a qual os países têm. Nós vemos. Também ele fala sobre peste, e essas pestes se referem aí epidemias e pandemias, como nós vimos a Covid, como nós vimos o ébola, como nós vimos tantas outras aí que apareceram no decorrer dessa década, desse século. Terremotos são um símbolo de catástrofes naturais que afetam a Terra. Quantos terremotos vimos há 5, 10 anos, 6 anos, não lembro agora, o Japão ser abalado com um terremoto. Nós vimos tsunamis alguns anos atrás, atacando metade do país por causa de terremoto. Mas no versículo 8 Jesus diz assim: mas todas essas coisas são princípios das dores. Todas essas coisas somente são os princípios da dor. Não é ainda a dor final. Jesus, ele vem comparar esse evento às dores do parto, que indicam que são apenas o início. O período da grande tribulação é só o início. É o início de um grande período, e um período vai vir. Não é ela. Tudo que Jesus está anunciando é só o começo. Assim como as dores de parto começam com leve dor e vai aumentando sua intensidade. Esses eventos são os princípios, os sinais de tribulações maiores que vão por vir. Estão por vir, porque Jesus fala, é mister que isso aconteça. Essa analogia também sugere que assim como as dores de parto culminam ao nascimento de uma nova vida, essas tribulações culminarão na vinda de Jesus Cristo e na vinda do reino de Deus em sua plenitude para governar este mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, só que Jesus, ele fala para nós que nós temos que manter vigilante. Nós temos que estar na vigilância e na fé. Jesus encoraja os seus discípulos que permanecerem vigilantes e firmes na fé, sabendo que essas dificuldades são parte do plano divino. E Jesus, ele também ainda fala que ele tem confiança em Deus. Mesmo diante da crise, das catástrofes, os cristãos, os crentes, são chamados para confiar na soberania de Deus e não ceder ao medo. Temos que nos pegar a Deus, numa comunhão com Deus, estar firme com Deus. Para nós não temos medo dessa coisa. Nós temos uma confiança, nós temos fé em Deus. Esses sinais servem como um lembrete da urgência de nós compartilharmos esse Evangelho e preparar as pessoas para a vida de Cristo. Nós dizemos, nós mostramos que é a hora de aceitar Jesus como seu Salvador, porque as trombetas estão tocando. Tudo está preparado, o campo escatológico está preparado. E nós temos que ver tudo isso que está acontecendo e ver que é urgente nós anunciarmos Cristo para essas nações, anunciarmos e compartilhar o Evangelho da salvação, o Evangelho que vai salvar o mundo, e trazer as pessoas para Cristo e mostrar para eles que a vinda de Cristo está próxima. Tudo isso que está acontecendo é a vinda de Cristo, e ter uma esperança no futuro.
Embora os sinais sejam perturbadores, eles também apontam para uma esperança do retorno de Cristo, do retorno de Jesus Salvador, do retorno do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Estabelecer aí o seu reino definitivo na terra. Estabelecer aí o seu governo de Cristo. Em resumo, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e companheiros do canal Evangelho, Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 8, chama os cristãos, chama aqueles que amam a Deus a reconhecer os sinais do tempo. E a nós mantermos firmes na fé e esperar com esperança. Estamos preparados para a segunda vida de Cristo, sem deixarmos abalar aí com as tribulações desse mundo, mas nós permanecemos firmes na fé, mantemos firmes na esperança, porque tudo aponta para a vinda do nosso Senhor, para a vinda de Cristo, para nos buscar, para buscar a sua igreja e buscar seu povo. Isso é só o princípio das dores, isso é só o princípio de tudo. Então, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, que Deus abençoe as vossas vidas. E nós vamos estar aqui no próximo vídeo, trazendo mais um vídeo sobre esse assunto, sobre os princípios do fim. E nós, nesse vídeo final, não o vídeo final, mas nesse vídeo no próxima quarta-feira, nós vamos estar falando sobre fome, pestes e terremotos. Shalom, graça e paz. Deus seja louvado pela sua vida. Receber mais mensagens como essas